Olá, meus queridos irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar com todos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4. Ela vai falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós sabemos que o divórcio ele tem se tornado a cada dia mais comum e banal na nossa sociedade. Hoje as pessoas casam e elas casam e dizem assim: se der certo, deu, e se não der, cada um toma o seu rumo, não se importando com as consequências que um divórcio pode causar na vida de uma família. E essa lição vai nos trazer, baseado na palavra de Deus, o que é um casamento indissolúvel, um casamento para até que a morte o separe, porque foi essa a intenção de Jesus quando instituiu o casamento. Quando Deus instituiu o casamento no Éden, o plano de Deus era para que o casamento fosse permanente até que a morte o separe. O nosso texto áureo da nossa lição vai dizer assim: assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essas são palavras de Jesus quando os líderes religiosos foram tentar a Jesus perguntando acerca do divórcio que tinha sido instituído ou estava nos escritos de Moisés. E eles então, quando eles chegam a Jesus, eles dizem assim: Moisés permitiu que desse carta de divórcio e repudiar, ou seja, dar o divórcio e dispensar a sua esposa, a sua mulher. E ele diz assim: por qualquer motivo Moisés permitiu. Aí Jesus, ele vai então às Escrituras Sagradas e ele vai até o livro do Gênesis e ele cita o capítulo 1 e versículo 27 e o capítulo 2 e versículo 24 do livro do Gênesis. Porque quando Jesus ele cita essa passagem, ele diz assim: mas no princípio não foi assim. E ele diz: e criou Deus, macho e fêmea. Aí depois ele cita: o que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, Jesus estava dizendo que a intenção, o intuito de Deus para o casamento, que é esse casamento, fosse um casamento até que a morte separe. Um casamento insolúvel, um casamento que durasse até que a morte separe. Então, nessa lição, nós vamos estudar, baseado nas Escrituras Sagradas, no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e da cultura também que nós vivemos, e a cultura em que foi escrito também o Antigo Testamento para o povo judeu. A nossa introdução vai dizer assim, que o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é
dissolvido. Ou seja, quando a pessoa ela se separa, ela está dissolvendo o casamento. E a prática do divórcio pode permitir o cônjuge continuar ou não casado. Pode. E aí nós vamos ver em que situação pode a pessoa divorciada casar ou não. Isso segundo a palavra de Deus. Então, essa lição de hoje, ela vai fazer uma análise sobre o divórcio no contexto cultural, que nós já dissemos aqui, e no contexto contemporâneo em que nós vivemos. A nossa leitura bíblica em classe, ela está lá em Mateus, capítulo 19, e o versículo 1 ao versículo 9. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto aqui da nossa lição vai dizer assim: o divórcio no contexto bíblico. O que que diz? O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, ou seja, de um homem e de uma mulher, e vitalício, que fosse para toda a eternidade. E o profeta Malaquias, ele vai dizer que Deus, ele odeia, ele detesta o divórcio. Está lá em Malaquias, capítulo 2, e versículo 16. Contudo, em certo caso, o divórcio era previsto, em outros aparece como uma permissão. Lá em Deuteronômio, foi a passagem que os líderes religiosos citaram para Jesus, que Moisés permitiu que desse carta de divórcio à repudiada. Então, o texto ali afirma que uma das condições para o divórcio era que o marido encontrasse alguma coisa feia na esposa. Agora, a Bíblia também não está especificando qual é esta coisa feia, né? Alguns comentaristas falam uma coisa, outro fala outra, mas a Bíblia ela não está especificando qual é essa coisa feia, que se o homem achasse no Antigo Testamento, ele podia dar carta de divórcio para a mulher e mandar ela embora. Então esse contexto ele não especifica o que é essa coisa feia. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério. Por quê? Porque o adultério ele era punido com a morte. Lembra quando os líderes religiosos pegaram a mulher no ato de adultério, levaram até Jesus? Qual era a sentença? Eles disseram: na lei de Moisés, manda que essa tal seja apedrejada. E o Senhor, o que é que diz? Então, essa coisa feia aqui, lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, não é a questão do adultério, porque o adultério era punido com a morte. Também fica claro que, após o divórcio, aquela mulher, ela poderia se casar com outro homem, nesse caso, no Antigo Testamento. Então ela poderia casar-se com outro homem se o marido desse a carta de divórcio para ela. Ela só não podia casar com o mesmo homem que deu a carta de divórcio para ela. Então, meus queridos irmãos, era permitido neste caso, no Antigo Testamento. E a mulher, com a carta de divórcio, então ela estava livre para casar-se novamente, mas só não com o marido que deu a carta de divórcio para ela. Ela não poderia se casar de novo. Nosso segundo tópico aqui do primeiro ponto da nossa lição vai dizer assim: o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus 19, Jesus mostra que o plano original de Deus, como nós já falamos, é que o casamento fosse para sempre.
Ele também rejeita toda outra razão ou motivos dados pelos fariseus. Ou seja, não havia motivo. Não havia motivo que Jesus ele abrisse uma brecha ali. Porque os fariseus dizem, por qualquer motivo. Mas Jesus, ele recorre às escrituras e ele condena. Então, para justificar o fim do casamento, inclusive essa coisa feia citada pela lei de Moisés, ou indecente, de acordo com Jesus, um único motivo. Observa, os fariseus, os líderes religiosos, falavam que poderia, por qualquer motivo, porque estava escrito na lei de Moisés. Agora Jesus diz assim, não, mas no princípio não foi assim não. Se não for por causa de adultério, ou seja, de relação ilícita, não é permitido. Isso foi Jesus que falou. Não é permitido. Só nesse caso. Meus irmãos, é uma coisa séria que nós estamos vendo, porque Jesus não dá não abre nenhuma brecha para que a pessoa divorciada ela case de novo, ela se separe, mas somente é permitido se houver adultério. Caso ao contrário, não é permitido, é pecado. E a declaração de fé da Assembleia de Deus concorda plenamente com o ensinamento das Escrituras Sagradas. Paulo, ele também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele fala também um pouco sobre o casamento, a separação, não separação, pode separar, pode casar. E o que é que Paulo fala? Paulo, ele se refere ao casamento entre cristão e casamento misto, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso do crente, Paulo diz que se o casal vier a se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie. Ou seja, meus queridos irmãos, o crente separou, tá bom. Ele se separou, então fique solteiro. Não case mais. Ou então que se reconcilie. Isso é palavra de Deus, meus queridos. Isso é palavra de Deus. Isso é no caso de pessoas crentes, né? E eles, se eles se separarem, não pode casar novamente. Mas, ou então se reconcilie. E no caso de casamento misto, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, ela não estaria impedida de casar novamente. Se ela casou e o marido não é crente e ela se converteu e o marido separou, ela pode casar de novo. Ela não está sujeita à servidão. Significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para casar. E a declaração da Assembleia de Deus concorda também com o que Paulo diz, com o que Paulo ensina. Mas o ponto 2, meus queridos irmãos, nós vamos ver o divórcio num aspecto legal. A nossa lei civil aqui do nosso país é um crime o divórcio? Não. Já foi crime. Já foi crime. Porque a legislação brasileira foi muito mais rígida a respeito do divórcio. Contudo, nas últimas décadas, a partir da nova Constituição de 1980, passou a ser permitido o divórcio e a pessoa se casar de novo.
então não é um crime. A pessoa, na nossa lei civil de 1988, a pessoa ela pode se descasar e casar de novo. Isso não é crime. Antigamente, né, era um crime. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Mas o que eu quero falar aqui, e no aspecto moral, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, e segundo as Escrituras Sagradas, né, no aspecto moral, nós podemos, aliás, no aspecto da lei cívica, da lei civil, nós podemos, e no aspecto moral, e segundo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz? Meus queridos irmãos, a palavra de Deus não abre brecha para o divórcio. Para o descrente isso aí é normal, mas para o crente não. E muitas pessoas, meus queridos, elas casam, se separam e não pensam nos filhos, não pensa. Então, meus queridos, é preciso tomar bastante cuidado, porque esses que agem assim, com certeza há de pagar um preço muito alto. E sem contar também, pastores que deveria ser o exemplo, adotam também esta prática do divórcio e querem se casar de novo. Então, meus queridos, no nosso ponto 3 aqui, o divorciado, ele é uma pessoa, é um crente, é uma alma, ele precisa de tratamento, ele precisa de acompanhamento pastoral, mas, meus queridos irmãos, o casamento também, eu não sou a favor, eu acredito também que muitos não são, aqueles casamentos que são um casamento onde há desrespeito, onde há agressão, onde há opressão, onde há todo o tipo de maltrato com o cônjuge. Eu não concordo com esse tipo de casamento, né? Se a pessoa está vivendo assim, está sendo espancada pelo marido, está sendo espancado pela esposa, eu acredito que esta maneira também, Deus não se agrada, porque se casou é para viver em comunhão, em harmonia, como diz a palavra de Deus, que não serão dois, mas uma carne só. Mas se vier a acontecer o divórcio, lembre-se que é uma alma que está ali e elas precisam ser tratadas. Cada caso é um caso, né? Mas a Bíblia aconselha e as Escrituras nos dá base para isso, que o casamento tem que ser indissociável. E nós temos que lutar para isso, nós temos que lutar por isso, né? Então, aí entra, né, o aconselhamento pastoral. A pessoa às vezes está angustiada por causa do casamento, precisa também procurar ajuda psicológica, porque muitas das vezes não é fácil, mas principalmente o aconselho pastoral. Então, meus queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Lute pelo seu casamento, lute pela sua esposa, lute pelo seu esposo, porque fazendo assim, Deus há de abençoar as nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a todos e fique aí com esse ensinamento da palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Se você é divorciado ou divorciada, né, não se desanime. Procure aconselhamento se você está sofrendo com isso, com a separação, porque dói a separação, né? Principalmente as pessoas que têm filho, isso é mais traumático ainda. Mas procure a ajuda de Deus, procura aconselhamento pastoral, procure se achegar a Deus, a sua palavra, buscar conforto em Deus. Porque Deus é bom e Deus é misericordioso. E se tiver oportunidade de reconciliar-se, reconcilie-se com seu marido e que a vida
dessa família que me ouve venham a ser uma bênção em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.